Aqui no canal do Bispo Bira, no YouTube, você encontra um conteúdo exclusivo para alimentar a sua fé. A Palavra Amiga do Bispo Macedo. Reuniões ao vivo com o Bispo Bira Fonseca. Testemunhos, ensinamentos, orações e muito mais. Gostou? Então se inscreva hoje no nosso canal e compartilhe os vídeos em suas redes sociais. Ouça agora a Palavra Amiga com o Bispo Macedo. No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade, esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Olá, meus amigos, Deus abençoe. Nós hoje estamos aqui com o Bispo Marcelo Pires, que veio da África do Sul para participar da reunião aqui no sábado passado. E eu o convidei para estar conosco nesta quarta-feira, falando com pormenores do trabalho social, evangelístico, que é feito em toda a África com a supervisão do Bispo Marcelo Pires. E é importante que você participe desses próximos minutos, porque nós vamos mostrar para vocês uma parte, não é, Marcelo, daquilo que vai ser mais detalhado nessa reunião de quarta-feira, quando você estará conosco aqui no Templo de Salomão às 8h. Eu queria, Marcelo, já de imediato, que você falasse para as pessoas o que é o trabalho evangelístico, o que é o trabalho social da Igreja Universal do Reino de Deus na África. Como é que ele se desenvolve? Como é que ele começa? Aonde nós vamos buscar as pessoas mais aflitas, mais enfermas, mais necessitadas, mais famintas, mais desesperadas? A gente vai aonde ninguém está indo. Esse é o nosso segredo. Geralmente, as pessoas são acostumadas a seguir a multidão. Nós somos ao contrário. Se a multidão vai para o lado esquerdo, então a gente vai para o lado direito, porque ninguém está indo para ali. E se ninguém está indo ali, então a gente sabe que o sofrimento está lá. As pessoas gostam do lago azul, das folhas verdes, da beleza, das cores, do cheiro bom, onde tem um perfume francês, onde tem um ambiente bacana. Já nós, da Igreja Universal, nós vamos para o cheiro ruim, nós vamos para o cheiro do sofrimento, que a gente sabe que, na verdade, o cheiro do sofrimento é uma terra fértil. É exatamente onde Jesus estaria se ele estivesse aqui fisicamente presente. Então, é o lugar. Até porque é o seguinte, a pergunta é, como é que vocês podem manifestar fé num Deus invisível, intocável, insensível, um Deus que não se pode tocar? Como é que esse Deus se materializa na vida de nós aqui na Terra? Como é que ele pode manifestar grandeza dele? Como é que a gente pode mensurar esse Deus de amor, de poder, se há tanta gente miserável, aflita, desgraçada, perdida por esse mundo afora? Se a gente crê no Deus vivo, no Deus grande, se ele é grande, como nós temos crido, se ele é de fato e de verdade poderoso, então
aqueles que creem nele vão para os lugares aflitos, onde os aflitos estão gritando, os famintos estão desesperados, estão morrendo de fome, e falar daquilo que ele prometeu, daquilo que Deus prometeu para aqueles que têm fome, que têm sede, que têm necessidade. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Então nós vamos para os lugares mais difíceis, mais cruéis, mais complicados, justamente porque o nosso Deus não tem limite para fazer o milagre. E essa é a nossa filosofia, nosso pensamento. Deus é grande, então vamos ver se ele é grande. Vamos lá para o meio do chiqueiro, vamos lá para o meio do lixão e vamos ver se ele vai manifestar a grandeza dele. E é isso que o Marcelo está falando, foi para o lugar onde cheira mal, onde os urubus se ajuntam, se unem, os passarinhos, os pássaros, digamos assim, furiosos de fome, vão, que é o lixão. Nós temos um lixão lá onde? No Soweto. Assim mesmo, bem do lado do Soweto, ou no Soweto. Próximo, próximo da nossa igreja, mas é dentro do Soweto. E um fato curioso é que pessoas que moram ao lado não imaginavam que tinham pessoas vivendo no lixão. É comum a gente saber que pessoas vão para o lixão para procurar algo para comer, para procurar um material reciclável para vender e trocar aquilo por dinheiro. Mas jamais passou pela minha cabeça que pessoas vivem lá dentro e não conhecem. Elas nascem. Ah, bom, as pessoas que vivem do lado, bem do lado. Do lado não sabiam que pessoas viviam no lixão. Ah, bem vizinho. Vizinho, do lado. Porque como você falou inicialmente, normalmente as pessoas seguem para o lado bom, o lado mal não vão. Exatamente. Né? Então, vamos ver algumas fotos aí que mostram essa situação. Olha só. Então, é aí que você começou o trabalho da Igreja Universal. Olha só onde a Igreja Universal começa. E aí, para descrever, é o topo de uma montanha de lixo. E quando eu vi essas crianças lá, foi a minha primeira pergunta: o que é que essas crianças estão fazendo aqui, no topo do lixo? O que acontece? No topo do lixo, onde as pessoas estão procurando alguma coisa para comer, elas estão ali dividindo, ou melhor, brigando com os pássaros por comida. Porque os pássaros vão comer e elas estão ali procurando. As crianças também estão ali procurando algo para comer. Agora, Marcelo, essas crianças, aparentemente, elas estão até bem vestidas, né? Só aparentemente, porque quando a gente chega perto, o tênis está tudo rasgadinho, não é o tamanho do pé delas. Não é, porque ali elas encontram e vestem. O que encontrar ali? O que encontrar. E nós perguntamos também, elas não falam inglês, essas crianças, porque elas não vão para a escola. Não tem escola? Não tem escola. Então o rapaz perguntou: o que vocês fazem aqui? Bom, a gente vem procurar um brinquedo quebrado, a gente vem procurar aqui comida. E uma das outras coisas que elas fazem ali é caçar. Elas pegam uma pedra e como tem muito pássaro ali comendo do lixo, então elas jogam a pedra para matar o pássaro e comer. Quer dizer, que pega um pássaro qualquer. Pega o pássaro que cair. Geralmente a gente vai no mercado e escolhe o que quer comer. Vamos ver então a outra foto, por favor. Ali não, ali elas... Esse é o lixão. É o lixão. Ali é o lixão e, bispo, o cheiro. Viu? Tem um porco aí em frente a esse caminhão, não sei se vocês estão notando. O cheiro é insuportável. É insuportável. Eu ouvi dizer que coronavírus aí morre, né? O corona fica doente. O vírus do coronavírus fica doente e morre. Com certeza. O corona não sobrevive aí. Então, vamos à próxima foto. Olha aí. Esse é o lugar onde eles vivem. Onde eles dormem. Essas crianças andando aí,
elas não foram visitar, não. Elas nasceram aí. Elas vivem aí. Elas crescem aí. Elas se alimentam daí. E com respeito, por exemplo, à água, esgoto eu acho que não deve ter. Não, água. o esgoto é ali mesmo, né? Ah, o esgoto Elas fazem as necessidades num saco plástico e jogam na rua. Ah, é assim? Jogam. Elas jogam em um cantinho. E banho, não tem banho. Se alguém quiser lavar uma mão e tal, vão no rio que tem próximo, onde elas lavam os itens que elas recolhem para reciclar, e ali já aproveita e passa uma aguinha no rosto. Isso aí é no Soweto, né? Isso é no Soweto. É dentro do Soweto. Dentro do Soweto. Vamos a outra foto, por favor. Olha aí. O que é essa criança aí? Conta Então, a história dela. Aí o que aconteceu? Essa criança foi lá naquele monte e acertou uma pedrada no pássaro, né? E ela mesmo tirou as penas, tirou ali a parte de dentro, e agora, com essa água do rio, ela está limpando aquela carne ali para poder comer. E é importante a pessoa saber o seguinte: não é a mamãe que está preparando para a criança, não. É ela que está se virando. Que idade tem essa criança, mais ou menos? Ela tem uma faixa de 6 a 7 anos. 6 a 7 anos? Sim, senhor. Quer dizer que essa água dentro desse... É do rio. Essa águazinha que tem aí nessa baldezinho, né, rosa, é do rio. É do rio. Elas pegam do rio e ali ela está limpando. E aí, ela, claro que não vai comer cru, mas também não tem tempero. Então, eles fazem um montinho de lixo, geralmente com plástico, porque pega fogo mais rápido, e coloca aquela carne em cima. E aí que elas vão se alimentar, vão comer. Quer dizer, não tem tempero, não tem sal, tem tempero, não tem sal, não tem higiene, não tem... Nada. Zero. E vem cá, é disso que eles se alimentam? É exatamente disso. Além disso, também às vezes encontram alguma coisa no lixo para comer. Sabe aquela comida que geralmente a dona de casa joga fora? Você come, não quero mais, bota na lata do lixo? Mostra o lixão aí, Felipe, por favor, o lixão que nós tínhamos mostrado antes. Onde ela... Aí, olha. Então ela pega, se encontrar alguma coisa ali que comível, não interessa do jeito que esteja. Então o que acontece? Quando o caminhão de lixo chega para jogar, porque o lixo de toda a grande cidade de Johannesburgo, do Soweto, vai tudo para aí. Ah, é? É. Então os caminhões, eles despejam o lixo e aí corre. Vai todo mundo correndo, criança, todo mundo, já com o pacote deles e eles vão separando. Vai juntando ali. Sabe aquele momento que a gente, poxa, queria comer alguma coisa, abre a geladeira? Lá eles vão pro lixo. Então, essas crianças, é pena que você que está nos assistindo ou participando dessa programação pelo rádio não pode ver não possa ver essas imagens, porque elas são fortes. Mas, como o programa sempre é repetido, você pode ver na televisão, Canal 21, na CNT, e também, se for possível, veja no nosso Facebook, porque tem essa programação lá que fica lá o tempo todo, 24 horas por dia. Mas vamos ver outras fotos, por favor. A próxima foto, depois da criança. Então, aí iniciou-se, então, a primeira Igreja Universal, do lado, porque já temos a sede do Soweto. Sim, senhor. Mas essa aí é um outro lado. É um outro lado. Fica uns 10 quilômetros da Catedral do Soweto. E isso aí era um lixão? Lixão. Nós levamos 5 dias para poder limpar. E eu gostaria de acrescentar um detalhe, bispo. Se o senhor ver bem embaixo da placa da igreja, atrás, né, tem uma árvore. Nessa árvore tinha uma corda pendurada, já com um laço, para alguém preparou essa corda para se matar. Isso é comum lá? É comum. É comum, porque as pessoas, né, como é que elas vão parar nesse lixão? Elas foram para lá porque o mundo não aceitou mais elas. Família rejeitou,
as tentativas não deram certo, então acabou. Elas sabem que a vida para elas terminou. Meninas que deram à luz a crianças e jogaram lá. Exatamente. Ali é um lixão também de pessoas. É terrível. Elas são jogadas nessa vida porque elas não sabem mais o que fazer. Então, vamos ver a próxima foto. Pode falar. 5 dias para a gente remover O lixo, tirar dali para poder montar o nosso barracão no lixão. Isso é dentro do lixão. Então as crianças se viram. Não é a mãe nem o pai que cuida da criança. As crianças se viram. Não tem essas crianças, elas não chegam assim, mamãe, estou com fome. Mamãe, dá para preparar um copinho com café com leite, um pãozinho com manteiga para mim, mamãe, estou com fome. Ali não tem mamãe, não. Aquele velho ditado, bispo, o filho chora e a mãe não vê, é exatamente a materialização desse ditado. Realmente, a criança chora e a mãe não vê. A mãe não tem tempo de ver. Se vira. Se vira é isso aí. Elas têm que ir atrás. E uma coisa interessante, bispo, elas não fazem cara feia, elas não reclamam, porque essas crianças não conhecem o mundo lá fora. Não conhecem que é alegria, né? Não sabem. Nós estamos, inclusive, bispo, preparando um documentário, especialmente para o Univer. E quando as crianças elas falam do lixão, parece que elas estão falando de um parque de diversões. É mesmo? Elas falam rindo. E a gente pergunta, quando vocês querem alguma coisa, o que vocês fazem para comer, né? O que vocês fazem? E elas caem na gargalhada e apontam para esse monte, fica no alto. Não, a gente vai lá, espera o caminhão chegar e a gente vai e come. Mas não falam chorando, não falam com tristeza, falam com alegria, porque elas não conhecem a situação lá fora, o mundo lá fora. Ali não tem televisão, ali não tem rádio, não tem nada. Então, Marcelo, seria bom acho que você tem mais material para mostrar. Tem, então, tem vamos mostrá-lo na quarta-feira, à noite aqui no templo, às 8 da noite. Você é o nosso convidado, o Marcelo estará comigo fazendo exatamente isso, mostrando para vocês o que significa o Evangelho do Senhor Jesus, a luz que Deus trouxe a esse mundo. Porque quem é da luz ama a justiça, ama o que é certo, tem compaixão dos que vivem nas trevas. Aliás, por falar em luz e trevas, Jesus disse as seguintes palavras: porque todo aquele que faz o mal odeia a luz. Eu não acredito que o ser humano, não acredito que o governo da África do Sul tenha conhecimento dessas coisas. Será que tem? Bispo, eu acredito que eles têm a consciência, sabem que tem alguém ali. Mas eles não vão lá para ver. Não vão. Mas Jesus disse, todo aquele que faz o mal, porque isso aí é uma feitura do mal. O mal é um espírito. O mal é um espírito. O mal é um espírito. O espírito do mal usa pessoas para promoverem o mal, para promoverem suas obras. O mal é um espírito que usa pessoas para promoverem o mal, assim como o bem é um espírito de Deus, que usa pessoas para promoverem o bem. Então, quando você vai lá no Soweto, nesse local aí, lixão, e começa a fazer a obra de evangelização, de socialização, então você está promovendo o bem.
porque você é do bem. Então Jesus diz: todo aquele que faz o mal odeia a luz. Odeia a luz. Porque esse problema aí, aqui no Brasil também tem. Aqui também tem. Não precisa ir muito longe, não. Aqui em São Paulo tem. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Então, todo o mal procura ser camuflado, especialmente pelos políticos. O mal é camuflado pelos políticos, tanto os políticos da esquerda como os políticos da direita. Essa é a realidade. Como os políticos da direita, todos os políticos. É claro que existem os políticos honestos, sinceros, que querem fazer o bem, porque são da luz. Mas, na maioria, os políticos querem ver o bem deles, de seus familiares, dos seus parentes. Mas não dão a mínima para os políticos, para as pessoas que são o povo, que votam nele, que os colocam lá. Então, é por isso que nós temos digamos assim, uma diversidade de males pelas cidades inteiras, por esse mundo inteiro. Então, Jesus fala aí que aquele que faz um mal odeia a luz. Ele não vem para a luz, ele não quer a luz, ele não quer a justiça, porque as obras dele são más, são reprovadas, vão aparecer. Mas quem pratica a verdade vem para a luz. Quem pratica a verdade procura levar a luz, verdade, àqueles que estão entrevados na miséria, na desgraça, no inferno que esse mundo se nos apresenta. Então, quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras, que são as obras da luz, sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Muito, muito bacana isso. Então, quando nós vemos a prática do mal, o desenvolvimento do mal, nós sabemos que o mal não quer chegar-se para a luz, porque eles vão ser criticados, eles vão ser censurados, etc, etc. Eles não querem se expor, eles escondem as suas obras. Mas quem é da luz quer mostrar essa luz para o mundo. Não tem medo, não tem vergonha, não tem acanhamento, não tem timidez, não tem medo de nada, não tem nada a perder, porque está na luz. Então, minha amiga, meu amigo, você vai assistir agora o testemunho de uma professora, uma pessoa inteligente, uma pessoa capaz, que sofria especialmente com dois problemas. Ela sofria com depressão e sofria de preconceito contra a Igreja Universal. Vamos assistir o testemunho dessa professora, por favor. Meu nome é Mariana, sou professora de Educação Física e eu fui atleta durante muito tempo. Comecei com 10 anos de idade na modalidade de basquete. Tinha um sonho de fazer a faculdade de Educação Física. Fui bolsista na faculdade, então eu joguei durante os 4 anos e ganhei bolsa para estudar. Conheci o meu esposo, o Fernando, e a gente começou a construir uma história juntos. A gente noivou, a gente casou e o nosso sonho se realizou quando eu engravidei, né? A gente tinha um sonho de ter um filho e eu engravidei e eu era feliz. O meu esposo, ele me fazia muito feliz. A nossa casa era uma casa abençoada, mas quando eu tive o meu filho, que ele completou 1 ano e 1 mês de idade, ele veio convulsionar pela primeira vez. E foi aí onde começou o meu problema, porque acarretou uma depressão em mim, porque eu tinha um medo muito grande de perder o meu filho e eu não sabia como lidar com a situação. Os médicos não sabiam dizer o que ele tinha porque não dava nada nos exames.
ele tinha picos de febre muito alta, mas o pique era rápido. Não que ele chegava a 40 graus de febre, ele convulsionou com 38, 38,5. E os médicos não sabiam dizer o que era, porque fazia os exames e não dava nada. Não dava infecção, não dava nada. E aí a gente começou numa busca para saber o que o Felipe tinha. Então levou em médico, neurologista, levou em vários médicos. Tirava minha paz, porque eu vivia com o termômetro na mão e toda hora eu queria medir a temperatura dele. E às vezes ele não estava com febre. E teve uma época que quando ele via o termômetro, ele já começava a chorar, porque ele não queria pôr mais, de tanto que eu punha. Começou a me sobrecarregar e a depressão ela veio de um jeito assim que era uma dor, uma insegurança tão grande que qualquer movimento que o meu filho ele fizesse, ele estava brincando ou eu estava dando banho nele na banheira, qualquer movimento que ele fizesse, para mim ele já estava convulsionando. Me prejudicou muito porque eu cheguei a emagrecer 16 quilos e no meu trabalho, o médico do trabalho disse que se eu não me cuidasse, porque eu estava no estado cadavérico, se eu não me cuidasse ele ia me afastar. E foi aí onde eu fui procurar psicólogo, psiquiatra, mas nada do que eles falavam, eles conseguiam me ajudar. Eu fui em muitas igrejas, mas eu não conseguia entender nada do que estava acontecendo ali, porque também era muito barulho, as pessoas levantando e eu não conseguia prestar atenção e eu precisava ficar com o Felipe, ou eu ficava segurando o Felipe, ou o meu esposo ficava segurando o Felipe, aí ele ficava do lado de fora, eu ficava do lado de dentro. Então a gente não conseguia entender muito bem o que as igrejas estavam conseguindo passar, né, para nós. E quando a gente chegou na Universal, nós fomos atendidos por um casal de obreiros, onde eles orientaram a gente o que a gente devia fazer, né? Participar das reuniões de quarta, de domingo, e tinha a escolinha, né? A EBI, e era onde o Felipe ele ficava lá na EBI. Então eu e meu esposo, a gente podia ficar os dois juntos lá na hora da reunião. A Universal ela foi a última porta, porque eu não queria ir de jeito nenhum. Eu fui tão, eu falo assim, arrogante, porque eu falei assim para Deus. Eu falei, meu Deus, justo na Universal foi difícil para eu começar a entender, né? Porque eu ia para as reuniões, mas eu não entendia muita coisa, porque eu não queria estar ali, eu estava ali só para agradar o meu esposo, né? Mas o meu esposo, ele mudou. O meu esposo, ele se entregou assim, muito rápido. E ele mudou, e ele conseguia passar a paz para mim, a paz que eu não tinha. E que eu ia buscar em médico, que eu fui buscar em psiquiatra. E aí foi numa reunião de quarta-feira que eu cheguei e onde o pastor ele começou a ler a carta de uma moça que tinha depressão, que passava por tudo aquilo que eu estava passando. E aí parece que aquilo foi um start, sabe? Eu prestei atenção naquilo de um jeito como se fosse a última coisa que eu ia escutar naquele dia. E teve jeito para ela. Ela falou que ela recebeu um convite, que ela foi para a igreja, que ela recebeu o Espírito Santo. E aí foi onde a ficha caiu. Que eu peguei e falei, para eu conseguir me libertar de tudo isso, para que eu não tenha mais essa dor, eu preciso ter o Espírito Santo. Eu queria muito a cura do meu filho. Era o meu maior desejo. Mas eu entendi que eu precisava do Espírito Santo porque eu estava doente também. E eu precisava do Espírito Santo para eu poder cuidar do meu filho, que era uma coisa que eu já não conseguia fazer mais direito, porque eu estava sempre chorando, eu estava sempre angustiada, eu estava sempre preocupando o meu esposo, os meus pais, a minha sogra, eu preocupava a minha família, até mais do que o Felipe. Eu comecei a orar de madrugada, que era coisa que eu nunca nem imaginava em fazer. Eu comecei a orar de madrugada. Eu comecei a ter uma cabeça diferente. A minha cabeça ela começou a mudar. Porque a minha cabeça ela começou a ir para as coisas de Deus. E eu quis mudar. Então assim, eu deixei de fazer muitas coisas que eu queria.
que satisfazia a minha carne, eu deixei de fazer. E fui buscando. Não foi de um dia para o outro. Foi assim, foi de fé em fé. Eu fui degrau por degrau, fui aprendendo, né, na fé. Até que chegou o grande dia. Eu estava numa reunião de quarta-feira e o pastor, ele fez a busca pelo Espírito Santo. E eu falei para Deus assim, meu Deus, o Senhor me perdoa por tudo que eu fiz e falei, pelo meu orgulho, pelos meus achismos. Mas eu preciso do Senhor, porque estava tão difícil. Mas eu falei, eu preciso do Senhor, porque senão sozinha eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir. E aí veio uma certeza tão grande assim. Não é uma coisa que você sente. É a certeza de que Deus, Ele é com você e que Ele ia estar comigo, aconteça o que acontecesse. E foi assim, foi maravilhoso, foi uma alegria de não ter explicação para falar o que é o Espírito Santo, de tão maravilhoso que Ele é. Porque depois que eu recebi o Espírito Santo, naquela reunião, o meu filho convulsionou de novo. Mas aí eu já era diferente. Eu já não era mais... Era uma força que veio assim dentro de mim, uma calma, uma paz para lidar com aquela situação que eu não tinha. Eu consegui estar ali perto dele e fazer tudo que eu tinha que fazer, sem grito, sem escândalo, sem choro. E aí eu entendi que os papéis estavam tudo invertido, porque eu punha o meu esposo e o meu filho em primeiro lugar na minha vida. E aí eu vi que eu tinha que pôr Deus em primeiro lugar na minha vida, que todas as outras coisas seriam acrescentadas. Então, quando eu consegui entender aonde tinha que ser cada coisa no seu devido lugar, aí veio a paz, veio a tranquilidade, veio a mansidão. Hoje, eu sou uma pessoa forte, eu sou uma mulher forte. Hoje, o meu esposo, ele tem uma mulher forte do lado dele, o Felipe, uma mãe. Essa mulher forte me fez lutar pela saúde do meu filho. Então, a gente agia a nossa fé usando o óleo consagrado. Ele estava dormindo, eu ia lá, ungia ele, fazia uma oração. O Felipe, ele foi curado, ele é saudável, ele é uma criança feliz, inteligente, esperta, corre para lá e para cá, né? Que quando aconteceu, muitas pessoas falavam, seu filho é doente, o seu filho é doente, você precisa levar ele no médico. O Felipe, ele tá aí saudável, graças a Deus, para a honra e glória do Senhor Jesus. A Universal representa para mim, assim, uma mãe, é um lugar onde eu encontro paz, onde as pessoas sem te conhecer. Naquele dia que eu cheguei, os obreiros sem me conhecer, me atendeu com tanto amor, me orientava nas reuniões, sabe, com carinho. As pessoas que têm preconceito do mesmo jeito que eu tive um dia, eu faço um pedido, assim, das pessoas irem, delas conhecerem, e só depois elas tirarem as suas conclusões. Porque a gente escuta falar, mas a gente não sabe como que é, né? Eu devo tudo isso ao Espírito Santo. Tudo isso que ele me transformou, eu devo a Ele. Porque hoje eu sou o que eu sou, e eu tenho a certeza que se não fosse o Espírito Santo, eu não sei nem se eu estaria aqui hoje. Você vê, a Mariana, uma professora de educação física, uma pessoa inteligente, fez faculdade, uma pessoa que pensava, né? Mas por conta da depressão, ela se tornou um pedacinho do lixo. Ela era mais infeliz do que aquela criança que vive no lixão, né? Lá no Exatamente. Quer dizer, veja como Deus muda a situação das pessoas. Quando a pessoa entende que primeiro é o reino de Deus, primeiro é o Senhor. Se você não colocar o Senhor como o Senhor da sua vida, você nunca vai ter luz. E você não sendo luz, você vai andar nas trevas. Isso é claro, isso é patente.
Então, quando uma pessoa tem o Senhor Jesus Cristo como primeiro na sua vida, a primeira coisa que acontece, ele dá o Espírito da luz, que é o Espírito Santo. E a partir daí, como luz, ela então passa a viver uma vida nova e espargir aquilo que é o bem para outras pessoas que estão ao seu redor. Agora, eu quero dizer para você que, se por acaso você é uma pessoa depressiva, o seu mundo tem sido cinza, ou não tem cor nenhuma, não tem nenhum brilho, então, esta sexta-feira, ao meio-dia, aqui no Templo de Salomão, nós estaremos juntos com você. Eu estarei junto com você, viu? Estarei junto com vocês, aqui no Templo, ao meio-dia, e junto com o Bispo Adilson, e também o Bispo Adilson vai estar também às 8 da noite. Mas a reunião vai seguir às 7 da manhã, às 10, ao meio-dia, às 3 da tarde também, às 8 da noite. Você é o nosso convidado. Você, especialmente que tem depressão, venha usar a sua fé, venha unir a sua fé com a nossa. Eu creio que o Bispo Marcelo Pires vai estar conosco também. Tem aí armado. Está armado para isso? Está armado. Então, nesta sexta-feira, para as pessoas que têm depressão. Vamos seguindo o programa para que você possa entender o que a luz faz na vida dos que estão nas trevas. Por favor. Eu não tinha fome, eu só sentia tristeza dia após dia. Cada dia que passava para mim ficava mais difícil. E até que eu fui ao psiquiatra. Ele me diagnosticou com a depressão e o transtorno do pânico. Eu tomava medicação, mas mesmo tomando a medicação, de vez eu melhorar, piorava. E até que nessa ida com um psiquiatra novo, eu encontrei a porta de uma igreja aberta. E naquele dia foi onde tudo começou. Quando eu encontrei essa verdadeira fé, que é a fé inteligente que eu aprendi aqui na Igreja Universal, essa fé que me fortaleceu. Eu já não tomava mais nenhum medicamento, eu já não tomava mesmo mais antidepressivo, eu já não tomava calmante, eu já dormia sem os remédios. E aí numa quarta-feira foi aonde eu fui selado pelo Espírito Santo. Veio um gozo tão grande, um sorriso, uma alegria que encheu dentro de mim naquela quarta-feira. Hoje eu tô curado, liberto da depressão, a felicidade que eu tenho, a certeza da minha salvação, a certeza de ter o Espírito Santo é muito forte hoje na minha vida. Participar da Escola da Fé Inteligente é investir no seu crescimento espiritual. É priorizar aquilo que realmente importa e que trará benefícios para toda a vida. Nesta quarta-feira, às 20 horas, com o Bispo Macedo, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Traga sua Bíblia. Meu nome é Claude. Já desde a minha infância, eu trago lembranças, que na verdade era um sofrimento espiritual. E eu tinha uns ataques. E de repente, nesses ataques, eu me punha a gritar desesperadamente. E ninguém entendia. E fui levada, até mesmo eu já era batizada, porque eu era da igreja, né, eu era católica, então na igreja eu fui batizada de criança, né, quando você nasce e tal, vem padrinhos, batiza. Aí me levaram para batizar novamente. Fui batizada mais 2 vezes. Aí conheci meu esposo. Então, no casamento, a gente tinha que fazer um cursinho para o casamento. E nesse cursinho, eu tive esse ataque. Eu não tinha motivo para fazer isso. Estávamos lá no cursinho. A mesma coisa na infância, eu estava brincando, de repente, né? Enfim, casei.
seguir minha vida, meu esposo e tal. Aí eu consegui um bom emprego, né? Só que aí, depois de alguns anos, bons anos, eu consegui um patamar bom, perdi o emprego. Aí, quando eu perdi esse emprego, aí eu vim conhecer o que era doença. Quando o médico me passou, olha, a senhora está com problema emocional. Eles não falavam tanto depressão, problema emocional. A senhora vai ter que tomar esse remédio. Era tudo controlado. Aí eu tomava, só que eu não tomava 2 dias, porque o remédio me dava assim como se eu ficasse morta. Quando eu fui para a psicóloga, ela aquela coisa, conversa. Ela falou, eu vou ter que te medicar com o psiquiatra. Quando eu cheguei na psiquiatra, era uma doutora, comecei a conversar com ela, sabe o que ela falou para mim? Volta para a psicóloga. Não desmerecendo a medicina, porque a medicina, na verdade, os médicos que eu tratei são excelentes médicos. Mas chegava o ponto X, que a Semato, que cuidava de mim, ela chegava a brincar comigo. Clô, é melhor você arrumar um benzedor, porque eu não sei mais o que eu faço com você. A depressão, ela não é vida. A depressão não é vida. Ela se esconde dentro dela mesma, só que dentro dela mesma está tudo ruim. Mas ela quer mostrar que está tudo bem. E quando ela mostra que não dá para esconder a realidade daquele mau humor, nada está bem. Olha, você tem de tudo, mas eu não tenho nada. Quer dizer, você não consegue ver as coisas, você não consegue nem agradecer o que você tem. E quando desencadeia também a doença, que é a psicossomática, né? Você está com dor aqui, eu tive fibromialgia, que eu gritava, eu chegava no hospital gritando de dor. O que ele me passava? Claro, ele me dava uma injeção, né, para acalmar. Olha, a senhora vai tomar e você vai procurar um psicólogo, um psiquiatra, que a senhora está, fibromialgia é emocional. Tentei o suicídio, cortava meus pulsos, pegava a faca para cortar, meu marido era uma guerra para tirar aquela faca de mim. Eu subia para o quarto, trancava, falei, eu vou me matar. Tomei um monte de comprimido. Coloquei a minha irmã, na época, em desespero. Aí eu ficava muito em casa, né? Porque aí eu já virei dona do lar, né? Cuidava da casa. E eu comecei a me atentar pela programação. O Edir Macedo era, para mim, assim, quando ele falava de Deus, como eu poderia encontrar esse Deus? Como eu ia chegar até Jesus? E os conselhos dele faziam com que eu me atraísse para aquilo. Teve uma programação que ele falou assim, só depende de você. Quando ele falou, só depende de você, aí eu até fiz assim, olhei para trás e falei, eu? Olha o lixo que eu sou, o lixo que eu me tornei. Quando o bispo falou, depende de você, eu falei, opa, vou reagir. E eu convidei meu marido. Ele não gostava da igreja. E eu pedi para ele, por favor, me leve sexta-feira, porque estava falando do livro da doutora Eunice, Depressão Tem Cura. E ela ia divulgar mais esse livro na igreja, no Templo de Salomão. Eu não preciso estar lá. E ela deu testemunho, né, como foi ali na TV, eu assistia, e aquilo para mim, eu falei, como uma médica, né? E o psiquiatra dela se matou, e os meus não me aceitavam me cuidar, eu preciso ir lá. E eu pedi, por favor, para o meu marido, meio assim, né, até receiosa. Ele falou, tá bom, vou te levar. Quando eu cheguei no templo, que era sexta-feira, o bispo Renato fazendo a reunião, até conversei um pouco com a doutora Eunice na saída, e ela me orientou. Eu comecei a prestar atenção, porque no começo você não tem nem assim
para dizer a verdade, você não tem nenhum discernimento do que você está ouvindo, porque a depressão não deixa você nem ouvir. E ele falava muito da decisão e os propósitos, né? Ele falou assim, e aquela vontade de você abrir a porta do carro e se jogar, passou? Eu falei, passou. Porque é horrível. É horrível. Você não querer morrer, mas algo pedindo, assim, morre, se mata. Mas no fundo, você não quer. Todos nós vamos morrer um dia, mas essa morte que me pressionava não era a vontade de Deus. Quando eu me batizei nas águas, eu saí de lá assim, vida nova. Eu saí que nem uma criança. E eu falei para o meu marido, hoje eu encontrei Jesus. Ele não entendeu, né? Mas ele começou a ver minha mudança, minha disposição. Aí eu continuei a prestar mais atenção e ficar uma aluna, né? Aquela aluna assim, agora eu preciso fazer. Eu tenho um caderno que eu anotava tudo. Eu sentava ali e ficava anotando as passagens bíblicas, o que ele falava, porque às vezes a gente esquece, né? E eu anotava. Então, mais tarde eu falava, eu tenho que fazer isso. Então, quer dizer, eu comecei a ser uma aluna para buscar o Espírito Santo, porque eu tinha pressa. O Edir Macedo, ele estava pregando, né, naqueles dias lá que eu estava acompanhando, veio para o templo e ele dizia assim, que o Espírito Santo não era emoção. Como eu vim de um caso depressivo, que aquela emoção já estava misturada com perturbação, então ele dizia que o Espírito Santo é a certeza. Você tem que crer que ele está dentro de você. Claro que a gente tem que ser obediente. Não adianta falar, eu tenho o Espírito Santo e ser desobediente. Então você tem que obedecer. Arrisca. Nas reuniões que o bispo também chamava lá na frente, quem é o Espírito Santo vem aqui na frente. Então o Espírito Santo, ele não toma a sua vida assim, fala, estou entrando. O Espírito Santo, ele fala com você. Para quem quiser ouvir. E para quem está preparado. Está de coração aberto, né? Ser aberto para ele. Ele falou assim para mim, minha filha, eu sou contigo. Ele estava me preparando para adentrar em mim. Ele não é, para mim foi assim. Houve uma alegria. É uma alegria sem choro. É um gozo, né? É aquela coisa que vem assim, que você quer, não é chorar. Você quer sair falando, você quer abraçar as pessoas, você quer carregá-las no colo. Olha só, certeza. Certeza do Espírito Santo na minha vida. Estou voltando para o lugar. Ele falou assim, tá vendo essa multidão? Ele fala assim com palavras muito sutil, poucas palavras, mas é o entendimento que passa eu me expressar agora. São almas. Essa entrega que eles nos propõem é maravilhosa. Então, é conhecendo a igreja, a palavra, mas entender e praticar. E é leve, Porque quando você tem o Espírito Santo, é leve. É satisfatório, é um prazer você falar dele para as pessoas, é um prazer você perdoar as pessoas, porque eu tinha ódio de todo mundo, né? Mas hoje Deus tem me abençoado, eu não preciso nem pedir, porque as coisas que a gente quer do mundo geram uma ansiedade, né? E quando a gente tem o Espírito Santo, a gente não se preocupa mais, porque as coisas vão acontecendo. Claro que todo mundo almeja alguma coisa, mas ele te faz ficar tranquila, te faz ficar em paz. A hora certa vai chegar. E também se não chegar,
não era para ser. Então não tem mais aquela preocupação que eu quero. Não tem que querer. A gente tem que querer a vontade do Senhor. Eu aprendi na Igreja Universal a palavra. A palavra. A palavra. O ensinamento. A obediência. Há uma disciplina? Há uma disciplina. Mas é uma disciplina tão gostosa, tão saborosa. E quando você pratica, você fala, ai, que bom, né? Que bom. Depressão tem cura. Depressão tem cura. Hoje eu faço parte de um grupo, né? Depressão tem cura. Venha, né? Venha buscar a Deus. Porque com a palavra, com Jesus, com o Senhor Jesus, com os ensinamentos e com o Espírito Santo, é só alegria. Graças a Deus. Olha, nós vamos agora entrar em oração, mas não se esqueça, nesta sexta-feira, ao meio-dia, eu estarei pessoalmente junto com o bispo Marcelo Pires, aqui no templo, ao meio-dia, exatamente ao meio-dia, para orar para você, para libertar você dessa maldição chamada depressão. Vamos falar com Deus agora, junto com o bispo Júlio Freitas. São tantas coisas para te pedir, meu Senhor. Neste momento, quantas lágrimas molhando o travesseiro cobertor. Ah, quanta gente procurando o caminho a seguir, peregrinos, forasteiros, sem ter aonde ir. Ah, quanta vida em você, meu amigo, pra quem sofre num leito de dor. Você, meu amigo, para quem vive na solidão, vem Jesus responder a minha oração. Sim, meu Pai, nosso Pai, o Senhor tem a resposta para todos aqueles que aceitam ser iluminados pelo Teu Espírito. Aqueles que já não querem mais se esconder nas trevas, como está escrito na Tua palavra, mas querem sair das trevas e serem abraçados, envolvidos pela Tua luz. Ó Deus, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é perfeito, o Senhor é grande, e porque o Senhor é grande, o Senhor quer fazer coisas grandes na vida desta pessoa, que agora está desenganado, viciado, depressivo, com um casamento destruído, endividado, pensando na morte, mas ele não quer morrer, como esta senhora, como os casos verídicos aqui exibidos, de pessoas que queriam dar cabo ao seu sofrimento, mas não queriam morrer, mas não encontrava outra saída, até que elas invocaram o Teu nome. Invoque, amigo, amiga, invoquemos juntos agora, desde o templo de Salomão, invoquemos o nome do Deus vivo, Jesus, e agora, esse espírito de depressão, de angústia, de dor, de solidão, solte a mente, solte agora o coração, o corpo dela. Meu Deus, assim como eu estendo o meu braço, estenda agora o Teu e coloque a Tua mão sobre a cabeça dela, sobre a cabeça dele agora. Em nome de Jesus, aproxime-se do seu televisor, do seu computador, coloque a sua mão sobre a minha mão, pois a mão do Espírito de Deus chega ao seu corpo
para arrancar todo o mal. Diga em nome de Jesus, saia todo o mal e não volte nunca mais. Diga, porque eu digo para Deus. Repita, eis-me aqui, Senhor, para te buscar, para te conhecer e para te servir. Entregue a sua vida, meu amigo. Enquanto isso, meu Pai, eu peço que o Senhor consagre esta água como um ponto de contato, símbolo do Espírito Santo, para a purificação de todos que oram comigo, para que sejam cheios, batizados com teu Espírito, ainda neste mês de janeiro, neste primeiro mês do ano. E você que crê, diga, assim seja. Então beba, participemos juntos desta água consagrada a Deus em oração. Tenha aí agora uma experiência com o Deus vivo que livrou você da morte. Livrou você da morte física e também da morte espiritual, porque agora Ele perdoa os seus pecados. Não importa o seu passado, o que importa é o que você vai fazer daqui para frente. Vem, Senhor Espírito Santo, sobre todos que invocam o teu nome, desde o hospital, do trabalho, em um carro ou no presídio, esteja ele em uma mansão ou em um barraco, seja ele anônimo ou famoso. Para ti, só há dois tipos de pessoas: os que estão perdidos e os que foram salvos. E eu peço, salva, ó Deus, a todos que te invocam. E você que concorda, diga graças a Deus. Amém. Meu amigo, Ele ouviu a sua oração, a nossa oração. E Ele está de braços abertos, aguardando por você. Tome a decisão de se batizar nas águas. Neste domingo, após uma das reuniões aqui no Templo de Salomão, ou no Templo da Universal mais próximo da sua casa, você será batizado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para a remissão de pecados. Você iniciará uma nova vida. Apocalipse, o livro da revelação. Além de conter as profecias do fim dos tempos, ele traz advertências às 7 igrejas, dirigindo-se a todos os cristãos de todas as denominações que professam a fé em Jesus, para que percebam suas falhas e se corrijam, a fim de que não enfrentem a grande tribulação. Domingo, às 18 horas, o estudo do Apocalipse, ao pôr do sol, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás. O Senhor Jesus revela no livro do Apocalipse sobre Balaão, um profeta corrupto que aceitou o dinheiro do rei inimigo, do povo de Deus, e lhe deu conselhos sobre como vencer Israel. Usar as mulheres moabitas pagãs para seduzir os homens de Israel. Esses as seguiriam para adorar seus deuses em festas pagãs, regadas de sexos e comidas sacrificadas aos ídolos. E assim, Israel perderia sua comunhão com Deus e, consequentemente, poderia ser facilmente vencido. Então nós vemos, nesta orientação do Senhor Jesus no livro do Apocalipse, que o poder da cobiça em toda a história da humanidade ha derrubado a muitas pessoas, a exemplo da cobiça de Balaão pelo dinheiro, a cobiça dos homens de Israel pelas mulheres e também pelas comidas oferecidas nos rituais. Qual é a sua cobiça, meu amigo? Pare e se arrependa já. Não brinque com a sua salvação. Hoje pode ser o seu último dia de vida. Nós devemos estar prontos para sermos arrebatados hoje, se o Senhor Jesus voltar, em um abrir e fechar de olhos. Estamos estudando o livro do Apocalipse aos domingos às 18 horas no Templo de Salomão. Não cobramos absolutamente nada, senão a sua sinceridade. Não esqueça, aceite o desafio de obedecer à palavra do Deus vivo e Ele transformará a sua vida. O Senhor é quem te guarda, é a tua sombra direita. Ele guarda a tua alma, te protege
a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Elevo os meus olhos para os montes,